o meu boa noite a todos e a todas que estão assistindo o meu vídeo. Vou comentar hoje sobre o diagrama do amplificador com TDA 2050 para 32 watts por canal. Vou comentar o diagrama e também logo em frente vou falar também do protótipo montado. Muito bem. Esse amplificador aqui, como podemos ver aqui no diagrama, ele utiliza aqui um TDA 2050. Esse TDA 2050 é um TDA com 5 terminais, né? E posso até mostrar o TDA aqui no estado físico para aqueles que ainda não conhecem, né? Ele está aqui, ó, né? Dá para observar direito que ele tem 5 terminais, né? 5 terminais, local para aparafusar na placa dissipadora. Então, foi utilizado esse TDA aqui. Eu, no meu caso, como eu usei o sistema estéreo, usei 2 desses. Bem, antes de iniciar falando propriamente do amplificador, eu vou traçar um breve comentário sobre a fonte que alimenta o sistema. Eu coloquei aqui uma fonte chaveada, você pode ver aqui do lado esquerdo, uma fonte chaveada para 3 amperes. Essa fonte chaveada aqui, eu fiz um trabalho nela para trabalhar com 40 volts, né, na saída. A fonte normal, ela é para 48 volts, mas eu rebaixei para 40 pelo seguinte motivo, que o meu amplificador aqui, ele pode trabalhar até que no máximo 50 volts. Só que esses 50 volts aí é para se usar somente alto-falante de 4 ohms. Como eu decidi, por uma questão de escolha, né, utilizar alto-falante de 8 ohms ou de 4. Então, no meu caso aqui, com 40 volts, eu posso usar de 4. Se for usar a fonte normal de 48 volts, é um pedido que a gente faz para usar alto-falante de 8 ohms, para não sobrecarregar muito o integrado. Bem, a fonte já vou mostrar ela aqui para conhecimento de quem está assistindo o vídeo, né? A fonte é essa aqui, tá? Ela é uma fonte, um adaptador de potência chaveada, uma fonte chaveada. A primária dela é de 100 a 240 volts e o secundário da fonte é de 48 volts corrente contínua por 3 amperes. Essa aqui é a fonte normal original. Ela se encontra com facilidade no Mercado Livre, não é? Essa fonte aqui, mas ela é para 48 volts. Pode ser usada sem problema nenhum no amplificador aqui citado, mas para alto-falante com 8 ohms. Bem, a fonte é essa. Então vamos agora a relatar aqui, né, como funciona aí o sistema. Eu tenho aqui a entrada de áudio, pode observar aqui a entrada de áudio através do capacitor. Essa entrada de áudio ela vem aqui no pré-amplificador que eu montei. Esse pré-amplificador aqui, ele é alimentado com uma fonte secundária aqui de 12 volts corrente contínua. Essa fonte ela foi retirada dos 40 volts aqui através desse resistor de carga aqui de 3K3, né? Aqui eu coloquei 12 volts porque eu coloquei um Zener aqui limitado para 12 volts nesta linha, com esse resistor, e um capacitor de filtro, porque aqui eu tenho que ter uma fonte de tensão bastante sem ondulações. Ela é uma fonte contínua sem ondulações.
não pode ondular a corrente, a tensão aqui, porque ela vai alimentar o pré-amplificador, e um pré-amplificador mal alimentado, ele causa mais problema com o pré-amplificador do que sem ele. Então, como a gente vai montar? Então, esse aqui é um pré-amplificador. Lembrando também que, antes de mais nada, pode ser retirada dessa mesma linha aqui uma segunda linha que vai para o outro pré-amplificador no outro canal, se alguém tiver interesse em montar um sistema estéreo com 2 canais. Pode ser usada essa mesma linha aqui, que esses 8 miliamperes fornecidos aqui são suficientes para alimentar esse pré-amplificador e o outro que vier a ser montado, se alguém se interessar por montar o outro, né? Então essa linha aqui ela pode ir para o outro pré-amplificador, assim como eu tenho aqui um sistema aqui que vai para outro canal, se assim interessar. Bem, então o sinal de áudio ele percorre aqui, ele vem da entrada, vem para cá, percorre aqui e vai para o sistema de volume e de equalizadores, né? Que a gente tem aí, foi montado aí. E depois que passa pelo volume, equalizadores, através desse capacitor aqui, ele entra no pino 1, entrada de áudio do TDA 2050. Bem, então essa fonte é de 12 volts, ela não pode sofrer variações, para não sofrer variações de corrente aqui na alimentação do pré-amplificador. Corrente não varia e não pode variar. A única coisa que varia aqui é a corrente de um sinal de áudio que entra aqui, que ela varia de acordo com a modulação, né? Ela vai variar, mas a corrente contínua que é alimentada do sistema não pode variar. Bom, então aqui coloquei aqui um potenciômetro para agudos, né, 50K, o potenciômetro de volume para 50K, o potenciômetro de balanço para 100K e o potenciômetro de graves para 10K. Para quem for utilizar aí 2 canais, deverá ser preparado um potenciômetro 50K duplo, assim como o potenciômetro de volume também deve ser duplo, e o potenciômetro de graves. O potenciômetro de balanço pode ser simples. Se alguém se interessar em colocar duplo para 2 canais, também não tem problema, mas o simples funciona sem problema nenhum, né? É claro que o duplo ele proporciona uma montagem mecânica bem melhor do que o simples. Bem, então o sinal vem daqui e entra no pré-amplificador, né? Entrando no pré-amplificador, vai se processar o sinal, amplificar aí dentro e vai sair para o pino 4, que é a saída, né? Que seria os transistores de saída, né? A junção dos emissores de saída, vai sair através do pino 4 e vai caminhar para o capacitor, para o alto-falante. Bem, eu estou alimentando com 40 volts o pino 5 e eu tenho aqui no pino 4 exatamente 20 volts, que é a metade de 40. Não poderia ser diferente. Como que eu consigo esses 20 volts aqui? E deve ser conseguido, não pode variar. Aqui eu tenho uma tomada aqui que vem aqui para essa resistência de 47K e vem aqui, tem um nó aqui e aqui tem outro de 47K que vai para o terra. Aqui eu tenho o capacitor de filtro e aqui eu tenho 47K que vai alimentar o pino 1 com a tensão. Ora, nesse ponto aqui eu tenho exatamente metade da tensão de 40 volts. E é justamente esse ponto, essa metade que eu proporciono aqui, é que vai me gerar esses 20 volts aqui na saída. Qualquer variação aqui, se alguém na montagem fizer e não for igual, aqui vai dar diferença também. Isso não é bom. Bem, então, passando por isso, esse aqui é um nó de resistência que funciona para o sistema de fonte comum, sem ser fonte simétrica. Quando se usa fonte simétrica, não é necessário usar
esse tipo de montagem aqui, né? Então eu tenho aqui no pino 1 19,5 volts, é claro que tem uma pequena queda de tensão aqui, 19,5. Aqui no pino 2 eu tenho 18,7, 0 volts, 20 volts e 40 volts. Aqui também eu tenho 20 volts, né? Aqui 0 volts. Isso aqui são os filtros, né? Que vai também para filtrar de graves, eu tenho aqui. Então, assim é que funciona o amplificador TDA 2050. Bem, eu vou também agora, passado isso aí, eu vou apresentar agora a montagem, né, o protótipo que eu montei, testei, funcionou, tudo tranquilo. Esse aqui é o protótipo. Protótipo, aí estão os potenciômetros, não é? Volume, balanço, agudos, graves, não é? Eu tenho ali no fundo ali, eu tenho ali o TDA 2050, né? Do outro lado eu tenho outro TDA 2050, eles são bem aparafusados, né? Na placa dissipadora, né? Porque o aquecimento é inevitável. O aquecimento deve existir, mas não aquecimento anormal. Por isso deve-se calcular dissipadores adequados e apropriados para cada tipo de potência que será utilizado no sistema. O meu aqui eu calculei a área, né? Calculei a área por centímetro por watts, né? Então a gente conclui a área total. Aqui na traseira do protótipo eu tenho as saídas, as entradas e as saídas, né? Isso aqui são as entradas RCA, de áudio, né? De sinal, e o lado de cá eu tenho as saídas que vai para o alto-falante RCA. Já é uma montagem assim mais padronizada, digamos assim, pode-se adaptar diretamente, sem fazer usar muita fiação, digamos assim, né? Então esse aqui é o protótipo. Eu gosto de primeiro realizar um protótipo e as possíveis componentes que às vezes não funcionam corretamente quando queria, no protótipo me facilita muito mais do que um circuito já impresso, pronto. Porque no circuito impresso, quando você programa ele para funcionar, e muitas vezes na realidade, no prático, você monta os componentes e se funciona mal. Eu já passei por isso muitas vezes, não quero hoje mais passar por isso. Por isso eu monto um protótipo com placa perfurada, né, de múltiplos furos, que isso me facilita muito substituir um resistor, colocar em outro local, colocar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, né? Depois de tudo pronto, tudo aprovado, o som a equalização tá bom, não tem chiado, não tem distorção, não tem deslize, né? Com o volume alto. Então aí sim podemos preparar uma placa de circuito impresso, né? No tamanho ideal conforme foi colocado aqui, e transferir esses componentes para a placa de circuito impresso. O restante pode aproveitar tudo na mesma montagem, né? Mas só que assim no circuito impresso a gente já tem toda a certeza que vai funcionar, né? Então aqui fica a minha dica para se tiver alguém assistindo aí que tenha, né, algum sentimento, uma tendência de querer montar o aparelho, eu estou à disposição para tirar dúvida, responder algumas perguntas que ficou às vezes sem colocar aqui uma questão, né? E a gente agradece, né? E o diagrama está aí para todos poderem utilizar, se quiser assim, né? E então fica o meu muito obrigado, né? E até um próximo vídeo.